Paz Jeová, Paz de Jesus Cristo, a Paz do Espírito Santo. Iremos começar o culto nesta madrugada, 5/12/2025, sexta-feira, 1h39 da madrugada, 1h39 da madrugada, a Palestina nos tempos de Jesus. No alvorecer do século I, a pequena terra natal dos judeus era mais conhecida como o Reino de Herodes, o Grande. Estendia-se junto à costa mediterrânea, a partir de um uadi que cortava um vale identificado como o Rio do Egito, uns 46 quilômetros ao sul de Rafia, indo na direção do norte até Cesárea, uma espetacular cidade portuária criada por Herodes em sua fronteira meridional. O reino avançava para o interior, uns 112 quilômetros, até o extremo sul do Mar Morto. Acima do Mar Morto, esparramava-se em direção ao rio Jordão, sem, no entanto, distanciar-se em parte alguma mais do que 128 quilômetros da costa. Em seguida, acima de Cesárea, as terras do rei eram interrompidas abruptamente na costa, contornando o mar da Galileia, estendendo-se além dele até o Oriente, incorporando o território ocupado pelo gentio. Como um todo, o reino de Herodes ocupava não mais do que 130 quilômetros de um lado ao outro e apenas 257 quilômetros do norte ao sul. Conquanto Herodes fosse amigo pessoal do César, um arrogante administrador e financiador de megaprojetos, a terra que governava não passava de um insignificante distrito do interior. Com efeito, tratava-se de um reino de proteção, tanto que foi incorporado ao Império Romano logo após sua morte. A terra de Herodes era valiosa, pois exportava trigo e outros produtos agrícolas de que necessitava o império. No entanto, a noção de que nada realmente significativo poderia acontecer ali jamais passará pela mente dos romanos, cujos administradores e legiões governavam o mundo. Além do mais, a terra onde Jesus nasceu era vista de maneira diferente por pessoas diferentes. No século I, cerca de 1/10 da população do Império Romano era judaica, embora somente cerca de 500 a 600 mil judeus vivessem em sua antiga terra natal. A maior parte da cidade, mais importante do Império, tinha uma população relativamente grande de judeus. Esses homens e mulheres procuravam Jerusalém em busca de orientação espiritual e jurídica. A dupla de eruditos, os escribas, os doutores da lei, mencionada nos evangelhos, saíam de Jerusalém com uma palavra oficial sobre as datas santificadas e passavam a brigar no interior das comunidades judaicas pela aplicação do antigo código mosaico. Para o Império Judaico, a Judéia e Jerusalém, em especial, estava longe de ser considerada insignificante, era a cidade santa, o ponto de convergência de sua fé. Judeus de todas as partes do mundo traziam oferta ao tesouro do templo. Prestou bem atenção nessa palavra ali? Traziam, né? Eu quero que vocês prestem atenção nessa palavra aqui, ó. Por isso que essa igreja concorda com os dízimos, com as ofertas, ó. Judeus de todas as partes do mundo traziam ofertas ao tesouro do templo. Por isso que aqui concordo com os dízimos e com as ofertas. Cara, olha lá. Judeus de todas as partes do mundo. Prestou atenção no que diz aqui? Ela trazia ofertas ao tesouro do templo. Tá vendo? Continuando. Jerusalém tinha muito prestígio, até mesmo entre os pagãos. O templo da cidade havia sido ampliado e embelezado por Herodes o Grande. Decorrido 40 anos, seu projeto de reconstrução era considerado uma
das maravilhas do mundo antigo. Muitos gentios ricos viajavam em peregrinação a Jerusalém para ver o templo, ainda que impossibilitados de conhecer seu interior. A cidade portuária de Cesárea também alcançou reputação mundial. Os engenheiros de Herodes criaram uma enseada artificial usando gigantescos blocos de pedra cortada para a construção de uma cidade magnífica na planície costeira improdutiva. A cidade vangloriava-se de contar com centros administrativos, um teatro ao ar livre, um hipódromo para a corrida de biga e jogos bastante populares entre os romanos, além de templos dedicados às tradicionais divindade romana. Falar com os cidadãos judaicos do reinado de Herodes seria descobrir outras perspectivas sobre o que significa para todos os judeus estar na Terra Santa. A elite sacerdotal abastada e confortavelmente instalada estava satisfeita com seu status quo. Os fariseus também, pertencentes à classe alta, concentravam suas atenções nos mínimos detalhes da lei de Jeová e aguardavam ansiosos a ressurreição do justo. Entre pessoas comuns da Judéia, e especialmente da Galiléia, a história e o futuro da pequena terra era mais importante do que o presente. No dia a dia, as pessoas lutavam para ganhar vida trabalhando na cidade como artesão, a serviço das classes sociais altas do rei ou do rico, ou ainda lutando em suas pequenas porções de terra. Os impostos eram extremamente altos. O templo cobrava o dízimo, o imperador e o rei. É isso aí, ó. É isso mesmo, né? Não acabou ainda não. Vamos lá, vamos virar a página aqui. Aqui é os ensinamentos da palavra já, tá? Nós já estamos nos ensinamentos. Já estamos nos ensinamentos. Aqui nós estamos conhecendo a Palestina dos tempos de Jesus. Vamos virar para cá para continuar. A Palestina dos tempos de Jesus continuando. Muito mais, e nem mesmo se podia ir à cidade para vender algum produto sem pagar uma tarifa aduaneira adicional na estrada e nos portais da cidade. Em seu interior, padeiros, vidreiros, ela já existia, ó. Naquela época já existia, ó. Presta bem atenção, assiste com teus olhos, ouve com teus ouvidos e se liga bem com teus cérebros. Em seu interior já existia lá padeiro, vidreiros, tá vendo, ó, vidreiros, ferreiro, ceramista e fabricante de perfume, expunham suas mercadorias e pagavam imposto e esperavam com expectativa pela ação de Jeová, tá vendo? Continuando. Por toda a pequena terra, a população judaica continuava convencida de que Jeová havia falado a Abraão e prometido que toda a terra pertenceria a seus descendentes. Jeová falara a Moisés e confirmara a posição dos judeus como povo escolhido ao conceder-lhe uma lei para que vivessem por ela. Tá vendo que eu falei para vocês que é lei? Jeová exaltara seu povo na época de Davi ao fazer de Israel uma das nações mais poderosas do Oriente Médio. O pai prometera que um dia um descendente de Davi surgiria para levar seu povo de volta à grandeza. Nesse dia, Herodes e o Senhor Supremo de Roma seria expulso. O Messias prometido governaria não somente a terra prometida, mas todas as nações. Enquanto alguns segmentos do extrato social, como os zelores, como os zelotes, né? Isso mesmo, como os zelotes, isso mesmo, insistissem na rebelião armada imediata, e a outra minoria, os essênios, exigissem uma separação da sociedade impura. A maioria da população simplesmente esperava. Eles procuravam viver normalmente,
acompanhavam o crescimento de seus filhos e os educavam nas escrituras. Celebravam bodas e se afligiam nos funerais. Conhecia as tragédias e as alegrias próprias de todo ser humano. Enquanto isso, esperava na expectativa evidente de que Jeová manteria suas promessas de que livramento viria, provavelmente ainda em sua época. Uma vida extraordinária. Cerca de 30 anos se passaram da morte de Herodes o Grande no ano 4 depois de Cristo, quando um jovem, o filho mais velho de um carpinteiro, começou a pregar e ensinar na Galileia. Ele ensinava com autoridade extraordinária e também realizava milagres autênticos, de maneira espetacular. Muitos entendiam que ele era o Messias, profetizado pelas Escrituras. Visto que o movimento de Jesus crescera, os líderes religiosos de Jerusalém enviaram delegações para ouvi-lo pregar. Ele ofendia alguns e desapontava outros. Ainda assim, quando veio a Jerusalém, o entusiasmo das massas era tão grande que os líderes temeram que seu discurso estimulasse o povo a uma insurreição. Neste caso, os romanos poderiam vir e lhes tirar não somente a nação, mas o que era mais importante, seus cargos privilegiados. Com o passar dos meses, Jesus não arregimentou exército algum, e os romanos não impuseram qualquer ultimato. Então, o entusiasmo popular declinou. É isso aí. É isso aí, e é isso aí mesmo. Vamos agradecer soberano Jeová, ao Jesus Cristo, ao Espírito Santo, te agradecendo por este culto nessa madrugada. Nos ensinamentos da Palestina dos tempos de Jesus. Abençoe somente meus inscritos, que estão ligados nesses dois canais, Simão da Silva de Simão e Pastor Simão, Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo Fé, os que estão no Facebook e WhatsApp somente. E também essa é minha irmã, meu irmão, meu amigo, que são os dizimistas e ofertantes. Amém e amém. Até o próximo culto e o próximo vídeo. Nesses mesmos canais aqui, sem parar. Até o próximo vídeo e o próximo culto.